A notícia de hoje que eu leio na internet me parece muito interessante. A Apple, fabricante do iPhone, do iPad, do iPod, coloca agora uma possibilidade de substituição do aparelho. Nós sabemos, quem tem iPhones, por exemplo, que com o uso carrega, descarrega, a bateria chega num ponto que ela não mantém mais a carga adequada e a gente fica com um iPhone que tem que ser substituído porque não tem a venda normal no mercado baterias do iPhone ou do iPad. Agora, a Apple põe a seguinte coisa à disposição. Tem que esperar para ver exatamente como vai ser. Mas o usuário manda o seu telefone, o seu iPhone, o iPad, o iPod para a Apple, eles analisam, avaliam, pagam um determinado valor através de um vale que pode ser usado na compra de um novo iPhone, iPad ou iPod. Uma excelente medida. Eu só fico imaginando agora, depois de algum tempo que foi lançado esse aparelho, quantos já começam a ter problemas da manutenção do armazenamento da carga da bateria, sem a possibilidade de reposição da bateria. Só troca uma, pega uma e bota e põe a outra. A Apple começa a respeitar os seus usuários, os seus clientes. Isso é ótimo. Tomara que essa orientação venha perfeita, com rapidez, que a gente possa fazer isso, todos os usuários possam fazer isso, sem ter um problemão em casa, sem saber o que fazer. O Mensalão ontem deu aquilo que todo mundo esperava, né? Que a imprensa já tinha determinado como ia ser, né? E quem está conduzindo o Mensalão é a imprensa, todo mundo sabe disso. Não é a opinião pública, é a opinião publicada. Eu já falei, já li N juristas que não estão conforme com aquilo que está acontecendo lá. Mas, de qualquer forma, está satisfeita a opinião publicada. Resta saber agora se todos os corruptos serão punidos ou se só aqueles que foram relacionados agora. Porque eu até vi uma revista que mancheteou que a partir de agora mudou a condenação, o modo de ser analisado, de fazer justiça no Brasil. Por que a partir de agora? Há coisas que têm que ser julgadas ainda pela justiça da década de 90, que até deram origem ao Mensalão, aquele Mensalão mineiro, lembram? Não, eu não lembro porque a imprensa esquece, também ela faz questão de esquecer. Mas há muita coisa para ser julgada ainda. A privataria tucana, amplamente escancarada num livro que diziam que iam processar o cara, que era uma infâmia. Ninguém processou nada. Era tudo verdade, está documentado aquilo. Espera-se que, terminada, satisfeita a sanha da imprensa, agora ela põe as suas baterias para os outros ladrões de outros partidos, que agora já foi envolvido, PT, PMDB, PP, PTB, etc. Mas faltam ainda alguns. Tem a CPI do Cachoeira também, que tem até a imprensa envolvida aí, o Policarpio lá de Brasília, aquela coisa toda. Tomara que realmente nós tenhamos justiça no Brasil, mas para todos, não só para alguns. É aquilo que eu venho dizendo. Não tem virgem na zona política brasileira, meu amigo. Pode ter certeza disso. Dentro de todos os partidos tem ladrões e corruptos. Nós temos a obrigação, como cidadãos de bens, para que todos sejam punidos, não só aqueles de determinadas siglas. Senão, não é justiça, é linchamento. Pelo menos eu, cidadão de bem, penso assim. Leilão. Pois a Catarina Migliorini, uma catarinense que está fazendo passando umas férias em Bali, lá na Ásia, ela colocou a sua virgindade em leilão através de um agente, de um cafetão, vamos usar essa expressão, na internet. $500 mil já chega o lance máximo. Tem cara que já deu $5, $2, $1 até, etc. Se ninguém cumprir com aquilo que colocou lá, por exemplo, aquele que colocou $500 mil, ele não cumprir, ela vai ter que dar para alguém que pagou $1. Vai ser bonito isso. A que ponto chegamos? Inacreditável. Aí teve outro imbecil, lá da Europa, um homem de 23 anos, que também colocou a sua virgindade em leilão.
Até agora ele só recebeu propostas de homens de $1.000. Então está tudo dentro dos conformes. Como se vê, né? Tem gosto para tudo. A baderna que destruiu o boneco lá já tem promessas na internet, em algumas redes de relacionamento, né, redes sociais da internet, dizendo que hoje farão a missa, entre aspas, de 7º dia do Tatu Bola que eles destruíram. Pior de tudo isso não é a destruição do boneco por aqueles vândalos. O pior disso tudo é que tem gente na imprensa que acha que a polícia agiu erradamente quando baixou o cacete, baixou a borracha nesses vândalos. Que é isso? A polícia está errada? Ela está lá protegendo um patrimônio público, sim. E aí os vândalos vão para cima deles, etc. Eles têm que ficar quietinhos, olhando, apanhando deles. Claro que não. A polícia tem obrigação, a Brigada Militar tem obrigação de manter a ordem. Tomara que hoje esses vândalos que querem se reunir novamente sintam os cacetetes nos lombos deles de novo. Tomara que a polícia não se intimide com a opinião publicada, mas se preocupem com a opinião pública. Tem que mudar a lei, meu amigo. Não tem mais como nós continuarmos. Eu não sei por que o povo brasileiro tem redes sociais na internet que se multiplicam assim, geometricamente, não se toma uma atitude para que seja mudada a legislação brasileira. Eu me lembro do tempo em que um policial era respeitado, seja ele civil ou militar, era respeitado, professores eram respeitados, as pessoas eram respeitadas. Acabou tudo. Hoje, se um professor na sala de aula chegar a tomar uma atitude um pouco mais forte contra esses delinquentes juvenis mal educados, que vêm de casa mal educados, ele pode, Conselho Tutelar, o Ministério Público, sei lá, alguém vai denunciar. Não dá. Tem que mudar a legislação urgente, cara. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um monstrengo que precisa ser mudado, dar-lhe uma forma, pelo menos, humana. Não desse monstrengo que está aí. Nós temos que nos mobilizar para isso, também nas redes sociais, não só para falar bobagem do futebol, aquela coisa toda. Hein? Enfim, eu penso assim. Sensacional, a notícia de Caxias de hoje. Os caras tiveram, esses bandidos que estão soltos aí, porque a legislação não deixa prendê-los, porque é crime de... eu nem sei a expressão que eles usam. Baixo impacto, uma coisa assim, deve ser isso, que é usado aí pela justiça em função da lei. Roubaram brinquedos que iam ser doados agora no Dia da Criança para crianças carentes lá num bairro de Caxias do Sul. Eles roubam carro forte, assaltam um banco, roubam pedestre, roubam veículo. Brinquedo, cara, dentro de uma escola lá, roubando brinquedos que iam ser doados para crianças carentes. Pior é que se prenderem eles, é de baixo, agora eu lembrei, baixo potencial ofensivo. Baixo potencial ofensivo para quem, cara pálida? Para a sociedade? Isso para mim é uma violência de um tamanho, mas olha, imensurável. Roubar brinquedos não é $50.000, não, é roubar brinquedos que iam ser doados a crianças carentes. O fundo do poço já foi ultrapassado nesse país. Aonde vai chegar? Superou o Tribunal de Justiça Desportiva. Ontem, no fim da tarde, início da noite, o Ronaldinho Gaúcho foi julgado por ele ter colocado o pé no peito e na cara do jogador Kleber do Grêmio. Ele nem levou cartão amarelo, nada, nem falta o juiz deu, e ele estava lá, aquele Weber Roberto Lopes, aquele carequinha, sabe, de longas histórias no futebol brasileiro, ele não marcou nem falta. Aí o auditor lá do tribunal indiciou o Ronaldinho por aquele lance. Ele foi julgado ontem e condenado a 1 jogo de suspensão. Eu fiquei imaginando, a imprensa está revoltada. Não, estão ajudando o Fluminense, porque aí o Atlético Mineiro fica mais fraco em Porto Alegre, pode perder o jogo, e é isso que o Fluminense quer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, imagina se fosse o Kleber a fazer aquilo no Ronaldinho. Eles estavam pedindo para ele hoje prisão perpétua
esquartejamento, jogar sal onde ele nasceu e coisa assim. Essa é a imprensa com a opinião publicada. Que coisa impressionante isso. Eles tripudiam em cima da inteligência das pessoas. Eu acho que o Brasil é formado por um bando de incultos, idiotas, analfabetos, que não percebem as coisas. Inacreditável. Bem, o Internacional joga hoje contra o Atlético Mineiro com a torcida do Grêmio. Uma boa parte dela torcendo para o Internacional e a outra torcendo contra o Internacional, porque tem gente que nem eu recebi ligações hoje pela manhã, dizendo que não querem nem saber contra quem o Internacional joga, eles são contra o Internacional. Mas não dá, nós temos que pensar no Grêmio agora, né? Tem que torcer sim para que o Internacional, mesmo desfalcado, vença o Atlético Mineiro. É bom para o Grêmio. E o Grêmio joga amanhã contra o o Sport do Recife, sem 5 titulares. Isto é mal, mas ainda dá, acho que dá para o Grêmio jogar e para ganhar. Enfim, voltamos amanhã. Um abraço. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br